Tem uma outra notícia: a irritação entre os correligionários do PL com Jair Bolsonaro aumentou nos últimos dias. E o foco dessa irritação é a ordem no partido que vetou coligações com legendas de esquerda. Com isso, aumentou a pressão sobre o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, para que convença o ex-presidente a liberar alianças com siglas como PDT e PSB e manter o veto apenas às federações envolvendo PT e PSOL. O problema é que Valdemar segue proibido de ter contato com Bolsonaro por ordem do STF e não tem meios de abordar o assunto com o ex-presidente. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, integrantes do PL irritados com Jair Bolsonaro por conta dessa determinação que o PL, nos muitos municípios do Brasil, não faça alianças com partidos de esquerda. Claro, exceção ao PT e ao PSOL, mas, por exemplo, as de mais de centro-esquerda, como o PSB, o da Pombinha e também o PDT da Rosa, de Brizola. Eu queria saber quem são esses correligionários que estão irritados, né? Talvez se a gente soubesse o nome deles, essa notícia fosse melhor explicada. Eu acho que se eles estão irritados com uma determinação como essa, eles podem muito bem sair do PL para um partido de esquerda. Tem fartura de partidos de esquerda no Brasil. É evidente que o presidente Bolsonaro está coberto de razão. Não há sentido nenhum numa coligação do PL com partidos de esquerda que defendem coisas que vão totalmente contra as principais ideias defendidas pelo PL. A não ser que, para esses políticos que estão irritados, ideia não faça diferença nenhuma, convicção seja coisa de momento e o importante mesmo é a gente ganhar essa próxima eleição. Se é esse o caso, eu repito, estão no partido errado, deveriam ir para um partido de esquerda. Você, Cristiano Beraldo, os critérios utilizados pelos candidatos ou pelos representantes dos partidos mais à direita, fora dos grandes centros, né, Beraldo? Muitas vezes, inclusive, não tem absolutamente nada a ver com a agenda programática ou ideológica daquela sigla, né? Esse é o problema. Quando a gente vai para o universo político municipal de um país tão grande como o Brasil, a gente vê que os diretórios municipais, eles em geral são abandonados à própria sorte. Os bilhões do fundo eleitoral não chegam em todas as cidades, não chegam para todas as candidaturas a prefeito. Então, quem está ali localmente está vendo qual é a realidade e está querendo fazer as alianças que tiver que fazer para poder viabilizar o candidato que eles acham que vai ganhar. E muitas vezes é isso, não é uma questão ideológica, é uma questão da circunstância local, justamente por esse sistema eleitoral nosso, partidário, que se distancia muito de uma verdadeira representação ideológica. A gente vai tendo no Brasil, nos últimos anos, uma diminuição dos números de partido, porque o partido virou negócio. Partido é para faturar. Se o partido não tem o número de deputados necessário para fazer jus ao dinheiro que vem do fundo eleitoral, fundo partidário, etc., eles estão se fundindo. A gente viu várias fusões como essa, inclusive de partidos grandes. Aconteceu com o DEM e o PSL, formando o União Brasil. E há as federações também, PSDB e Cidadania, o PCdoB com o PT. Há uma discussão de uma federação entre o progressistas, o PP com republicanos, enfim, essas organizações partidárias, elas vão se fundindo com decisões tomadas pela liderança em Brasília ou em São Paulo, mas a realidade lá do interior do Maranhão, interior do Mato Grosso, atende uma dinâmica própria. Então, é uma pergunta até que a gente precisa se fazer: qual é a necessidade dos partidos todos serem nacionais? Por que você não pode criar um partido estadual que faça sentido dentro de uma realidade do Estado? Por que quando você forma um partido, vamos dizer, com foco em São Paulo, em Santa Catarina, você precisa ter um diretório lá no Acre ou em Rondônia? Não tem como você conhecer a realidade daquele local, ou vice-versa. Você criar um partido em Pernambuco, aí você tem que fazer um diretório no Rio Grande do Sul. Não entendo por que essa exigência dessas
estruturas nacionais que muitas vezes servem para isso, fazer acordos que não fazem nenhum sentido do ponto de vista ideológico. A necessidade de uma sigla nacional acaba fomentando um cenário como esse, Dávila? Alguns diretórios não conseguem respeitar, pelo menos alguns pilares da criação daquele partido em especial? Bom, nos Estados Unidos, o Beraldo sabe muito bem, existem centenas de partidos políticos, né? Mas apenas 2 conseguem ter representação no Congresso Nacional. Então tem tudo a ver com a estrutura partidária e a legislação eleitoral. No Brasil, hoje, nós temos uma legislação eleitoral que estimula a criação de partidos nacionais. Por quê? Porque você tem primeiro a cláusula de barreira. Então, o partido agora, nessa eleição, que não tiver 2,5% dos votos nacionais em pelo menos 11 estados brasileiros, não pode ter acesso ao fundo eleitoral ou ao fundo partidário. Então, ao fundo eleitoral, partidário vai ter. Mas, então, isso faz com que o partido não tenha recursos para disputar a eleição. Então, o incentivo hoje é para que você tenha partidos nacionais cada vez maiores e cada vez mais nacionais, porque quanto mais forte for o partido, mais dinheiro terá do fundo eleitoral. E daí isso cria a tal da fusão dos partidos, como bem disse o Beraldo. Isso é resultado de partidos que sabem que não sobreviverão na próxima eleição para passar a cláusula de barreira. Então, como ele não vai ter voto, pelo menos aí 2, 3% dos votos nacionais em 11 estados ou 13 estados, ele melhor fundir com outro partido para ele continuar até essa representação. Então, primeiro tem uma questão a ver com a legislação atual. Segundo, que no presidencialismo, o partido é uma frente que eu chamo eleitoral. Não tem ideologia nenhuma. Você pegar o Partido Republicano e Democrata também, nossa, tem a esquerda e a direita do partido que tem... Aliás, tem mais a ver a direita do Partido Democrata com o lado mais da esquerda do Republicano do que dentro do próprio Partido Republicano do próprio Partido Democrata. Então, são frentes eleitorais que, na verdade, o partido só existe na época da eleição. Uma vez deu legenda, elegeu, cada um depois toma conta do seu interesse distrital. E isso mostra essa crise, esse bate-boca do PL com o Bolsonaro. Porque o PL é essa frente partidária. Uma das cidades foi aí, inclusive no Rio de Janeiro, Mota, foi Nova Iguaçu. Era um candidato do PP que tinha o apoio do PL e o PDT estava querendo apoiar. E o Bolsonaro falou que não podia ter nenhum partido de esquerda e o PDT abandonou a candidatura do PP-PL e foi apoiar o PT. E agora parece que tem mais chance do candidato do PT vencer a eleição em Nova Iguaçu do que se o PDT estivesse na aliança. Então tem tudo a ver, como o Beraldo bem falou, desses retratos regionais que não tem nada a ver com ideologia política. Aliás, partido grande com ideologia política, eu tô para ver. Eu fiz um levantamento aqui, pedi para o ranking dos políticos, Caniato, que é uma instituição séria que monitora as votações no Congresso Nacional, e pedi para fazer um levantamento como que o PL se comporta nas votações no Congresso Nacional. Pasmem, na Câmara o PL vota 42% do tempo com o governo e no Senado 57%. Ou seja, não tem ideologia, é uma frente partidária e a história é: precisamos eleger o maior número de candidatos para aumentar o dinheiro do fundo eleitoral e para termos recursos para nos tornarmos mais competitivos nas eleições. Pois é, esses percentuais podem surpreender a nossa audiência, mas a gente já tinha acompanhado alguma coisa nesse sentido. Muitos incentivos, né, Roberto Mota? Essa é uma discussão interessantíssima, complicada, que vai levar a gente a falar sobre o nosso sistema eleitoral, as fundações do nosso sistema partidário, né? Muita gente diz que essa história do partido ter que ser nacional vem da época de Getúlio Vargas, porque Getúlio, quando chegou ao poder, ele queria acabar com focos de problemas, com focos de rebeliões causados pela existência desses partidos locais. Então, quando você bota a exigência do partido ser nacional, você está dificultando enormemente a criação de um partido. Só vai criar um partido quem tiver muito dinheiro, muito relacionamento,
quem tiver a permissão, entre aspas, do sistema. Sem isso, você não cria um partido. E eu falo por experiência própria, porque eu participei da criação de um partido e sei a via crucis que é. E eu acho que a gente pegou uma janela de oportunidade. Hoje em dia, qualquer pessoa idealista que resolvesse criar um partido, eu acho que não chegaria a lugar nenhum. Agora, não é por isso que a gente tem que se entregar. Não é por isso que a gente tem que admitir ou aceitar ou achar normal que a política seja simplesmente um jogo de interesses sem qualquer convicção envolvida. Pode ser que, na maior parte dos casos, a política seja assim. Em todos os países do mundo, em todas as épocas. Mas a gente tem que tentar manter um espaço de sanidade, onde as pessoas fazem as coisas porque as coisas são certas, onde a gente defende as ideias que a gente sabe que vão trazer liberdade e prosperidade para todo mundo. E eu acho que o Brasil está passando por uma fase de mudanças, e nessas mudanças o que eu vejo é que as ideias hoje têm uma importância maior do que eu já vi elas terem em toda a minha vida. Hoje em dia, muita gente, um grande número de políticos, embora longe de ser ainda a maioria, mas há um grande número de políticos que colocam a sua vida, que colocam a sua reputação, o seu sustento em risco para defender uma ideia. É uma coisa raríssima de você ver no Brasil. E eu não sei se é razoável a gente esperar que um dia esse tipo de político seja o dominante, né? Talvez não. Talvez a política vá ser sempre dominada por aqueles que estão dispostos a fazer tudo em nome do poder, né? Esses é que, olha, eu faço qualquer negócio, é com esses que as pessoas vão fazer negócios. Agora, nós vamos ser sempre salvos por aqueles que estão em cima de convicções firmes e que sabem muito bem a diferença entre o certo e o errado. Você, Cristiano Beraldo, em cima do que o Mota trouxe também, a reflexão do Dávila, até fazendo um paralelo com o sistema norte-americano, eu vi que você reagiu naquele momento. Quer fazer um complemento, Beraldo? Só para destacar um exemplo que temos agora nas eleições americanas do candidato independente Robert Kennedy Jr., aonde cada estado norte-americano tem uma regra para a candidatura independente. Em alguns estados é mais fácil você formar o seu próprio partido e se inscrever na corrida presidencial a partir desse partido. Então, o Robert Kennedy Jr. criou um partido chamado We the People, nós, o povo, que são as primeiras palavras da Constituição norte-americana, e esse partido já foi registrado nos estados onde ele precisava. Em alguns estados ele vai concorrer como independente, em outros estados ele vai concorrer como um candidato desse partido We the People. Completamente diferente da concepção dessa lógica partidária eleitoral que temos no Brasil. E tudo no Brasil circula em torno do dinheiro. Os orçamentos partidários eleitorais, eles são multibilionários e isso, obviamente, atrai muita atenção e a ganância de alguns atores. E aí que eu acho que, pelo menos nas eleições, porque vejam a lógica, o partido pequeno não consegue eleger um determinado número de candidatos e já é muito difícil criar um partido, então também não é que se está criando partido aí à torto e à direito. Só que aí este partido, que às vezes por uma questão ideológica está ali apostando no que ele crê, seja de direita, seja de esquerda, não consegue eleger, aí ele é penalizado, aí ele fica sem nada. E os grandões ficam cada vez mais poderosos. Por isso que eu defendo que o orçamento do fundo eleitoral seja repassado de forma igual, direto do TSE para todos os candidatos, para que todos tenham condição de disputar, de vencer, que haja uma possibilidade de renovação na política, porque senão será sempre o cacique que vai apontar para os abençoados, aqueles que ele quer que sejam eleitos. Esses vão ter dinheiro para fazer campanha, os outros vão só fazer número para inflar a chapa e garantir a eleição desses escolhidos. Acho que o Dávila quer fazer um complemento também em relação a isso que trouxe o Beraldo, né, Dávila? Também enxerga o nosso sistema como injusto, em certa parte?
Primeiro eu vou pegar o gancho do Mota, que eu acho muito importante. Os defensores das ideias, os políticos que defendem valores e princípios, geralmente surgem, crescem e passam a ter uma relevância nacional e até mundial em épocas de crise. Daí, Mota, por isso que essa sua visão está correta. No momento de crise que vivemos, o triunfo das ideias, dos princípios e de valores se sobrepõe ao triunfo mesquinho do cotidiano da política. Então, é um momento que, só para, como exemplo, no fim da Segunda Guerra Mundial, é que vem, né? Churchill, De Gaulle, De Gasperi, Adenauer, tantos líderes importantes que eram esses que estavam escondidos naquela época da política, vamos dizer, tradicional, e surgem nos momentos de crise. Então, momentos de crise são momentos propícios para isso. E o outro ponto que o Beraldo bem tocou é a importância da reforma política. Eu defendo, por exemplo, o voto distrital há mais de 25 anos. Eu faço campanha a favor do voto distrital. E é um pouco o que o Mota está dizendo, é a defesa de uma ideia que alguma hora essa ideia vai prosperar, porque as pessoas vão entender que mudar a lógica da eleição, você ser representante de um lugar, que você vai poder ser cobrado e fiscalizado pelo eleitor, porque o eleitor sabe que o Beraldo ou Mota é o seu representante da região tal, isso muda completamente a política, né? Então eu vejo que isso pode ser uma mudança muito importante para renovar a política de uma forma construtiva, porque renovação também é outra armadilha, né, Beraldo? O Congresso Nacional nas últimas eleições passa a ser renovado 50%, 48%, e quando você vai ver o que renovou, não era muito bem a renovação que a gente esperava. Então, é preciso mudar esse incentivo na base. Eu entendo que se nós aprovarmos o voto distrital, que já foi aprovado no Senado e é uma das matérias, Caniato, que está adormecida na gaveta da Câmara Federal. Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, qualquer novidade em primeira mão aqui na Jovem Pan News.